Agora a gente vai falar sobre um outro assunto muito importante, a vacina chinesa contra a Covid-19, que está sendo produzida em parceria com o Instituto Butantan. A vacina foi desenvolvida inicialmente pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, responsável pelas fases 1 e 2 de testes clínicos. E agora conta com a parceria do Instituto Butantan, que realiza a fase 3 dos ensaios. E para falar sobre a produção dessa vacina, conversamos agora ao vivo com o Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Dimas, obrigada por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carol. Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é nosso, principalmente para falar de boa notícia, de esperança. Então a gente quer saber exatamente isso. Temos uma data quando podemos contar com uma vacina no estado de São Paulo? Temos uma expectativa. Nunca é possível falar com precisão em coisas lá no futuro, mas os estudos da fase 3 iniciaram já há 2 semanas. Nós pretendemos concluir a inclusão dos voluntários até agora outubro, até o começo de outubro, e a partir daí aguardar os resultados. E os resultados aparecerem ainda esse ano, é muito provável, eu sou muito otimista, de que nós poderemos ter essa vacina já em janeiro, fevereiro do próximo ano. A gente, claro, sabe que é muito difícil, doutor, tratar desses temas, primeiro porque gera muita expectativa nas pessoas e por mais que o Instituto Butantan, o próprio laboratório chinês estejam todos trabalhando muito, no máximo, a gente sabe que a ciência tem o seu tempo, né, para que as coisas sejam feitas com segurança. Em que pé está esse trabalho hoje? E assim, dando tudo muito certo, quando a gente vai ter uma sinalização bem clara se essa vacina, ela de fato, ela é promissora e pode representar aí uma luz no fim do túnel à Covid, ou se talvez o alcance dela vai ser menor do que o esperado, ou mesmo que ela não vai chegar a ter aí a eficácia comprovada para vir ao mercado? Olha, a vacina em desenvolvimento, ela já mostrou nas fases anteriores, na fase 1 e na fase 2, com quase 1.000 voluntários já estudados, uma efetividade em torno de 90%. Tá? Então, ela apresenta já um bom indicativo de efetividade, se mostrou segura nessas pessoas que foram vacinadas, e agora nós estamos no chamado teste de campo, onde a vacina é de fato usada na população, uma população mais ampla, no caso aqui, em 9.000 voluntários, e nós vamos acompanhar esses voluntários dia a dia, né, na medida que apareçam manifestações, efeitos adversos ou não, e em relação à eficácia. A eficácia, ela pode ser determinada a partir do momento em que o grupo que recebe a vacina se mostra protegido em relação ao grupo que recebeu o placebo. Como eu disse, a partir de outubro, quando nós esperamos já terem encerrado aí todos os voluntários, a vacinação de todos os voluntários, esses resultados poderão aparecer, essa demonstração estatística poderá acontecer. E aí sim, trata-se de registrar a vacina e de usar a vacina. A vacina estará disponível aqui já no Butantan para produção em larga escala a partir de outubro. Então, nós temos já uma previsão inicial de 60 milhões de doses e que, se for aprovado, se mostrar de fato, se comprovar essa eficácia, essas doses já poderão ser aplicadas, então, como eu disse, a partir de janeiro do próximo ano. Então, uma perspectiva, sim, uma perspectiva muito boa, mas nós temos que lembrar que janeiro ainda está um pouco longe, né? Então, até lá, nós temos que tomar as outras medidas para evitar aí a evolução dessa epidemia. Doutor, o senhor fala então em 60 milhões de doses num primeiro momento, tendo essa perspectiva positiva. A gente consegue também traçar um cronograma dessa distribuição das doses por todo o estado? Em quanto tempo a população conseguiria ficar imunizada contra a Covid-19? Olha, a distribuição de vacinas no Brasil é feita pelo governo federal, pelo Programa Nacional de Imunização. Nós ofertamos já esse quantitativo de vacinas para o Ministério. E, obviamente, que essa logística, como é feito com as outras vacinas desse programa, do Programa Nacional de Imunização, é feito pelo próprio Ministério.
Isso é sempre feito muito rapidamente, né? Nós temos aí uma grande experiência. O Brasil tem o maior programa de imunização pública do mundo. Nós estamos aí terminando a vacinação da gripe, que esse ano foram disponibilizadas aí 80 milhões de doses de vacina, todas produzidas aqui no Butantan, e com grande sucesso. Então, experiência nós temos, capacidade de fazer essa logística nós temos, porque o SUS ele está presente em todos os municípios brasileiros, e, portanto, isso não será problema. O problema é exatamente vencer essa etapa de desenvolvimento, ter essa vacina aprovada e aí sim fazer ela chegar aos cidadãos. Agora, doutor, tem uma série de questões que às vezes ficam fora do nosso radar, mas a Covid nos ensinou a tentar olhar as coisas com mais detalhe, né? Por exemplo, houve ali num primeiro momento, faltava máscara, faltava equipamento de proteção para os médicos, para fazerem o atendimento, o básico começou a faltar, porque o mundo inteiro estava buscando esses mesmos equipamentos. Garantindo aí, supondo que dê tudo certo, e o Instituto Butantan vai ter capacidade, vai fazer 60 milhões de doses de vacina. Tem risco de a gente não contar com equipamentos básicos, sei lá, seringa ou insumos que sejam necessários para poder fazer a aplicação dessa dose? Olha, risco sempre existe. Quer dizer, nesse mundo globalizado, sempre é possível. Essa vacina tem uma característica, ela é baseada numa técnica de produção, num processo produtivo que o Butantan domina. O Butantan já produz outras vacinas com essa mesma técnica, então ele conhece os fornecedores, tem experiência, traz os produtos, a matéria-prima para a produção dessas vacinas já há muito tempo, tem conhecimento dos equipamentos que são usados, da parte de manutenção desses equipamentos, ou seja, não é um processo novo, o Butantan já domina esse processo, como eu digo sempre, o Butantan tem a cozinha, tem o forno, tem a panela, tem o material para misturar a vacina. Nesse momento, nós estamos testando a fórmula para ver qual que é o melhor bolo, qual que é a melhor vacina, a melhor forma de produzir essa vacina. Então, existe, obviamente, sempre possíveis problemas de logística, mas não acredito que, nesse momento, isso vai ocorrer. Bem, por falar em outras vacinas, justamente por conta de todo o arcabouço do Instituto Butantan, de todo o conhecimento e experiência, o governo da Rússia procurou o Instituto para produzir a vacina que vem sendo testada no país. Qual que é a sua avaliação com relação a essa vacina? É algo que o Instituto Butantan estuda também, firmar uma parceria com o governo da Rússia? Olha, o Butantan foi procurado por intermediários, uma conversa muito preliminar e faltam detalhes, quer dizer, nós ainda precisamos ter mais detalhes em relação a essa vacina para, eventualmente, progredir numa parceria. Quer dizer, é uma vacina que tem sido anunciada que será usada na Rússia muito rapidamente, mas é uma vacina da qual pouco se sabe. Quer dizer, ainda não temos ainda os dados que permitam avaliar com mais segurança de que tipo de vacina que se trata e qual é a sua eficiência. Pois é, doutor, eu queria falar um pouco sobre isso, porque existe a corrida da saúde, que todos nós estamos correndo muito e juntos e com bastante pensamento positivo, mas tem a corrida da política, né? Então, no Brasil, você tem a corrida da política interna com relação à Covid-19 e a gente está vendo que ela está movimentando atores importantes aí no mundo, né? Nessa disputa geopolítica global. Minha pergunta é, esse tipo de notícia disparada pela Rússia, pelo governo russo, de que tem uma vacina que ninguém sabe direito como é que foi feita ou a que tipo de teste foi submetida, pronta para ser utilizada em sua população dentro de poucos dias, que tipo de tensão ou mesmo de resultado isso produz nos demais pesquisadores? Há algum efeito na busca pela vacina? Desmobiliza investidores lá fora, por exemplo? Olha, tudo que o mundo precisa nesse momento são vacinas para o coronavírus. Uma vacina com certeza não será suficiente. Existe uma população mundial que está submetida a esse vírus e serão necessárias seguramente mais de uma vacina, mais de duas, mais de 10 vacinas. Então existe logicamente essa corrida, mas eu vejo a corrida num outro sentido. Eu vejo a corrida de poder levar a vacina o mais rapidamente às populações
mas que seja, de fato, uma vacina que tenha segurança atestada e que tenha eficácia atestada. Então, nós não podemos... Existe a necessidade, sem dúvida nenhuma, do tempo, né? Quanto menor for essa introdução, melhor, mas também temos que ter os mínimos cuidados aí para que essa vacina não cause problema a quem a receber. É uma corrida? Sem dúvida nenhuma. Existem interesses geopolíticos por trás disso, sem dúvida nenhuma, mas nós, cientistas, nós que estamos aqui na linha de frente, queremos trazer uma vacina que seja eficiente, segura, no menor prazo de tempo. E justamente com a sua visão de cientista, o senhor acredita que essa vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, ela tem sinais de que é muito mais promissora do que, por exemplo, a vacina que vem sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford? É uma vacina que tem um perfil diferente de outras vacinas que estão aí sendo anunciadas, né? É uma vacina produzida numa forma, de uma maneira tradicional, uma tecnologia tradicional. Quer dizer, outras vacinas já usam essa tecnologia e as vacinas produzidas com essa tecnologia são vacinas seguras e eficazes, né? Então, isso dá uma perspectiva diferente, né, de outras vacinas que têm tecnologias muito novas, mas que ainda não foram testadas, ainda não foram produzidas vacinas anteriormente com base nessa tecnologia. Então, eu acho que um processo mais tradicional, um processo mais simples e mais conhecido traz vantagem, sim, a essa vacina que nós desenvolvemos aqui. Doutor, eu sempre vejo muita ansiedade das pessoas com relação à vacina, mas aí também quero aproveitar a expertise do senhor no que diz respeito à prevenção desses grandes males, digamos assim, porque nós falamos aqui da vacina porque, claro, é preciso manter as pessoas informadas para e passo a respeito do que está sendo feito no Brasil e no mundo sobre esse assunto. Mas, como o senhor disse, até janeiro tem bastante tempo e é preciso ali manter certos cuidados, né? Como é que o senhor vê essa questão de haver, ao mesmo tempo em que ainda não se tem, há um avanço, mas ainda não se tem a vacina, o afrouxamento tão forte em algumas capitais, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai inclusive falar disso daqui a pouco, houve forte aglomeração, ainda sem a vacina e sem um tratamento eficaz para a Covid-19? Olha, as medidas, né, de controle da epidemia nesse momento são as medidas que estão sendo reforçadas aí desde o início. Quer dizer, o afastamento social, as medidas de higiene, o uso da máscara, que é importantíssimo. Então, veja, nós ainda estamos no meio da epidemia. A epidemia não demonstra sinais de que está diminuindo. Nós estamos ainda numa fase, né, que pode até ser considerada de estabilidade, mas nós estamos no meio da epidemia. Então, essas medidas de afastamento social têm que ser mantidas, sim. Se há a necessidade de uma flexibilização maior de certos setores por medidas aí até de sobrevivência econômica, isso é compreensível. Isso não pode abolir as medidas de quarentena. Quer dizer, isso, se acontecer de uma forma geral, pode trazer de novo um aumento da velocidade do crescimento da epidemia. Então, nós temos que ter consciência, manter essas medidas, principalmente para as populações que estão em maior risco, as pessoas idosas, as pessoas com comorbidades, essas pessoas têm que manter o isolamento, têm que se manter afastadas enquanto a epidemia, de fato, não desaparecer ou enquanto não chegar a vacina. Doutor, falando um pouquinho sobre a campanha que o governo de São Paulo lançou para arrecadar recursos para ampliar a fabricação de vacinas do Instituto Butantan, em que pé está essa campanha? E também voltando um pouco para a questão de exportação, é algo que o Instituto trabalha com essa possibilidade de exportar vacinas para outros países, para a América Latina? Sim. Nós queremos dotar aqui o Instituto Butantan de uma capacidade de produção dessa vacina que seja suficiente para atender o Brasil e também os países aqui da América, principalmente da América Latina, né? Os nossos vizinhos, os países da América Central, que é importante. O Butantan tem capacidade, nós precisamos rapidamente colocar a nossa fábrica aqui em operação e daí a necessidade desses investimentos aí orçados em 120 milhões de reais, dos quais nós já temos 96 milhões doados e esperamos conseguir complementar esse recurso aí muito rapidamente. As obras já se iniciam aqui
uma nova fábrica, né, que na realidade é uma reforma de uma fábrica já existente, e temos aí um prazo, né, de 10 meses para concluir essas reformas e aí fazer a produção integral dessa vacina aqui no Brasil, podendo chegar a 100 milhões de doses, tá? Que é uma quantidade muito expressiva de vacinas. Doutor Dimas, hoje a Organização Mundial da Saúde falou nessa coletiva, nessa prestação de contas e atualização do quadro da Covid no mundo, falou um pouco sobre a agressividade da pandemia, maior desafio, a maior emergência sanitária dessa geração, desse século, enfim, mas também fez muitos elogios a respeito da busca incessante pela vacina. Só que ali reconheceu que talvez nós nunca tenhamos, né, essa vacina, como já aconteceu. Ele disse ali, pode ser que não exista uma bala de prata no momento, no entanto, não existe bala de prata no momento e pode ser que nunca exista. Foi o que disse o Tedros Adhanom, o diretor-geral da OMS. Essa dose de ceticismo aí, ela é necessária? Como é que o senhor vê? De fato, hoje estamos mais perto de ter ou de não ter uma vacina? Ou estamos exatamente no meio do caminho onde não é possível apontar rumo nenhum? Olha, nós estamos muito próximos de ter uma vacina. Imagino que o que o Tedros quis dizer é com relação a medicamentos, a drogas, né? Aí a famosa expressão bala de prata, né? Mas as vacinas são medidas preventivas, elas não são medidas curativas, elas impedem que o vírus prossiga na sua jornada. Se as pessoas estão protegidas, o vírus não tem terreno. Agora, a doença em si, por outro lado, sim, pode ser que haja mais dificuldade em tratar essa doença, exatamente porque não existem medicamentos que sejam absolutamente efetivos nesse momento. Eu sou muito otimista em relação à vacina. Eu acho que o que se aprendeu com essa epidemia e que esse conhecimento já vinha de outras epidemias por coronavírus, está se consolidando muito rapidamente. Esses conhecimentos são sólidos, têm mostrado resultados animadores em termos de laboratório, de estudos animais e nos estudos clínicos iniciais. Então, na minha opinião, teremos sim vacinas eficientes e poderemos controlar esse vírus. Podemos não terminar com ele, como acontece, por exemplo, com o vírus da gripe, mas seguramente vamos poder conviver de uma forma mais segura com esse vírus. Exatamente nesse ponto também, doutor Dimas, eu queria enfatizar com o senhor, com relação às vacinas, a fala de Tedros. Ele destaca também que a proteção pode durar apenas alguns meses, não mais do que isso. Enfim, algo que ainda não pode definir e apontar. A gente não tem uma resposta com relação a isso. Por quanto tempo teremos imunidade com relação ao vírus da Covid-19, com relação ao novo coronavírus, que essa vacina conseguiria nos proteger? Não sabemos ainda por quanto tempo, se teremos que tomar de forma anual, como é o caso da vacina da gripe. Perfeito. Eu acho que essas são as questões que deverão ser respondidas por esses estudos clínicos. Inclusive, esse estudo clínico que nós estamos levando em andamento aqui tem essa finalidade. Quer dizer, se vai ser necessário uma vacinação, 2 vacinações, por quanto tempo, se a imunidade é persistente, se ela é temporária. Enfim, são questões aí que são questões científicas que precisam ser resolvidas e só podem ser resolvidas no curso de estudos bem controlados como esse que nós estamos levando à frente. Doutor Dimas, o governo federal também tem falado na fabricação aí, na confiança que tem, né, na parceria que firmou com a Universidade de Oxford, e fala em 15 milhões acredita na possibilidade de imunizar 15 milhões de brasileiros em de dezembro para janeiro. O senhor acha que, se chegar a parte disso, deve vir a São Paulo? Já está sendo discutido, por exemplo, o critério de distribuição dessas vacinas que estão aí em estudos? Olha, com relação a essa vacina de Oxford, não tenho conhecimento. Quer dizer, esse acordo é um acordo que tem sido muito citado ainda, mas ainda não vi a documentação, isso não foi publicado ainda em diário oficial, portanto não conheço exatamente em que pé que anda esse acordo. Essas manifestações são de conhecimento, são vinculadas aí pela imprensa, mas oficialmente eu não conheço ainda o andamento desse processo. Conversamos ao vivo com o Dr. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, esclarecendo para a gente como está
a fase 3 dos testes da Coronavac no Instituto Butantan. Mais uma vez, doutor Dimas Covas, muito obrigada por nos atender. Sucesso no trabalho. Eu que agradeço. Boa tarde a vocês.